Como é que estás? Está tudo bem. Então hoje vamos fazer uma receitazinha económica. Muito económica. Uma receitazinha económica, algumas variedades dessa mesma receita, isto é, o aproveitamento... Traduz económica para os nossos telespectadores. Económica, quanto é que isso vale em dinheiro? O custo médio por pessoa anda à volta entre os 50 e 70 euros. 70 cêntimos. Cêntimos. Nem há ameixa, nem há ameixa. Eu de repente pareceu-me ouvir falar algum agente do FMI, mas afinal não eras tu, Ivo. Estou enganado. 50 a 70 cêntimos. entre 50 e 70 cêntimos por pessoa. Exatamente. É um pãozinho, meio franguinho, para 4 pessoas. É uma coisa muito simples, muito económica, que realmente com 3 euros, digamos assim, conseguimos fazer a refeição. É o objetivo também deste tipo de receitas. Sim, porque nós estamos, já podemos dizer... vamos dizer qualquer coisa. Prestes a lançar um novo livro. Um novo livro de receitas da Praça da Alegria. Desta vez, adequámos-nos à realidade e vamos propor receitas económicas. Muito económicas. Esta é uma delas, exatamente. A única coisa que aqui é de salientar é realmente a imaginação. A receita é feita com frango e vamos... Normalmente o que é que acontece? Nós quando temos, como eu tenho aqui, por exemplo, peito de frango ou mesmo um frango e fazemos uns filetes de frango, que vai ser o caso, acompanhamos ou com arroz ou com batata frita. Se tivermos 1 ou 2 pães em casa que tenham sobrado, podemos com as pontinhas do frango e com as outras partes que não sejam o peito desse mesmo frango, fazer uma espécie de umas papas. Uma espécie de uma açorda mais grossa, um bocadinho, para acompanhar os ditos filetes de... Já aqui é caril. De cheira, caril com gambas, isto são as sobrecoxas de frango. Uma coisa de cada vez. Vamos primeiro dar os ingredientes para esta receita. Depois falamos aqui nestas entradinhas. A lista, por favor. Ora bem, para fazermos então estes filetes de frango com papas Sónia, o que precisamos? Filetes de frango com papas Sónia. Olha, precisamos de 800 gramas de peito de frango. Um copo de vinho branco. Precisamos de um pão saloio duro. Uma cibola. 2 dentes de alho. Uma folha de louro. Uma folha... Não, 4 gemas, já disseste a folha de louro. Sal e pimenta preta quanto baste. Azeite quanto baste. Caldaves. Farinha e ovo quanto baste. E então, agora, chefe, sim. Já temos os ingredientes. Aquilo que... E para que consigamos fazer todas estas preparações, e é importante dizê-lo, nós tivemos que desossar o frango. E com a parte dos ossos fazemos este caldo. Fazemos começámos por fazer um puxadinho com cebola, com um bocadinho de alho, com uma folha de louro. E começámos por fazer, então, este caldo, depois com um bocadinho de vinho branco e água, para aromatizarmos e enriquecermos o paladar depois das papas de frango. Eu vou começar então por temperar. Eu aproveitei os peitos, vou temperar com um pouco por onde, chefe? O que é que sugere? Por aí. Já temos aqui algumas variações depois com as partes que me sobraram do frango. Eu tenho aqui um bocadinho de vinho branco, vou colocar aqui um bocadinho de limão, um pouco de sal para temperar então os filetes, para começar a temperar os filetinhos de frango. E nesta panelinha, então, começo a fazer as papas. Cebola, alho, uma panelinha. Cebola e alho e um bocadinho de azeite para o estrugido. Temos aqui o pão, que vamos acrescentar aqui. E ainda podemos fazer o seguinte, podemos retirar aqui um bocadinho, que é exatamente o que eu vou fazer. Retirar um bocadinho as pontinhas para as pessoas verem, para fazermos as papas de frango. O frango é uma coisa que não necessita, neste caso, assim, de ser muito cozinhado. Porquê? Porque nós... Precisas do forno para uma coisa nesta receita? Não preciso do forno. Precisei para fazer aquelas quiches de frango. Que ainda deu para fazer umas quiches de frango. Então é para isso. E então, o frango, nós não precisamos de o cozinhar há muito tempo. Uma das coisas que que entretanto eu vou dizer às pessoas para escolherem o frango é, quando tivermos os frangos expostos nos talhos ou nos supermercados, como queiro, e vamos comprar, uma das maneiras de nós conseguirmos saber se ele é fresco ou não, que por vezes ele pode não ser muito fresco e por culpa de ninguém, muitas vezes pode ser até do transporte, ter demorado um pouco mais. Uma das maneiras é colocarmos a mão no interior do frango, um pouco só, um bocadinho no interior, porque a parte que primeiro se começa a deteriorar é a parte interior. E cheiramos, se não tivermos absolutamente cheiro nenhum, é sinal que o frango está fresco. Se começarmos a notar alguma nuance, algum cheiro um bocadinho menos agradável, não confundir sinal... com o perfume que trazemos. Não. Porque realmente é essa parte que, cá está, vamos aqui refrescar assim, desta forma, com o caldo, para fazermos as papas, que são muito fáceis e muito simples. É uma espécie de açorda... É uma espécie ou de açorda mais, um pouco menos líquida, ou então
uma espécie de papas à moda de Braga, também se fazem com pão. Daí a ideia de fazermos aqui estas papinhas com pão, com bocadinhos de frango, para acompanhar os ditos filetes. Exatamente. Isso é o resto do frango. Eu comprei um frango inteiro que penso que na volta de 1,60 € ou 1,70 € e pouco o quilo. Não quero estar aqui a dizer preços que sejam corretos num lado e no outro seja mais caro ou mais barato, não há problema nenhum. O que acontece é que eu penso que o preço do frango que é mais ou menos esse, não chegará a 2 €, digamos assim. Entretanto, a folha de louro aqui já numa tesoura, tiramos fora. Eu continuo e tenho sempre aqui o caldo para acrescentar, só assim é que eu vou mantendo a consistência aqui das papas. Ainda vou acrescentar depois uma geminha de ovo para que fiquem mais cremosas. Já lá tenho o frango e nessa altura começamos a levantar a temperatura aqui do nosso óleo para fazermos os filetes de frango. Fica à vontade. Um pouco de vinho, um pouco de sal, um bocadinho de limão também coloquei. Posso colocar um bocadinho de alho, tenho aqui, gosto sempre de perfumar desta forma. Também há um truque, digamos assim, uma dica lá para casa para as pessoas quando tivermos o frango, o peito de frango congelado e tivermos que o tirar do congelador, descongelamos numa travessinha com um pouco de leite. Acontece que ele perde menos água, fica mais suculento. E se, entretanto, o frango tiver um toquezinho qualquer mais escuro ou menos agradável, o leite também acaba por amaciá-lo e acaba por fazer com que esse toque... Faz lembrar a surdinha do bebê. Exatamente, e é exatamente isso. Não comeste quando eras pequenino? Comi de tudo. Quando era pequenino, eu comi de tudo. Graças a Deus, não me faltou nada. É verdade. Agora, primeiro que se introduz à comida, na comida dos bebés, o ovo... Na altura, era o primeiro alimento era este. O ovo sempre foi nenhum de nós morreu. Sempre foi muito importante e o ovo é considerado um petisco, não só para nós, como para tudo. As aves adoram ovos. É muito completo. Qualquer animal gosta dos ovos. Os ovos são um petisco, chama-se mesmo no mundo animal, chama-se um petisco. Como é que nós vamos então aqui? Diz lá como é que nós vamos. Como é que nós vamos? Sim, diz lá. Eu quero saber. Sabes alguma receita dos Açores? Dos Açores? Sei o cozido, por exemplo. Sabes, mas não sabes fazer como nas furnas. Pois claro, não. Não tens a furna para fazer? Então não podes dizer que sabes. Vá. Nunca fizeste? O espadarte dos Açores, o peixe-espada preto. O peixe-espada preto e o espadarte. Também há as espetadas são mais da Madeira. Temos uma carne que eles fazem com vinho tinto, umas costelinhas que fazem com vinho tinto, com batatinhas. Sim. Uma espécie de batatas do céu que também são feitas aqui nas beiras. São do céu, São divinais, do céu. São do céu. E também são muito boas. Cá está. E aqueles bifinhos gigantescos. Da carne dos Açores. Sim, que se come no restaurante da Cooperativa Agrícola. E o queijo da ilha. Não são bons? O queijo da ilha de São Jorge. E grandes. Os filetinhos, basta passarmos por pouco de farinha e ovo, exatamente. Por esta ordem, não é? Por esta ordem. Exatamente, porque se chamam... É por isso que nós chamamos filetes de frango. Isto são albardados, o farinha e o ovo tem a designação de albardar. Albardamos aqui, desta forma, com um bocadinho de farinha e ovo. Também refiro que acrescentei um bocadinho de água ali naquele ovo, precisamente para que não fique aqui muito ovo a sair. Já tinha dado essa dica aqui há uns tempos atrás. A diferença aqui destas papas é que realmente, e penso que a dica poderá ser dada, podemos acrescentar aqui, para que só um bocadinho mais aqui a norte e um bocadinho mais a minho, digamos assim, pôr um pouco de cominhos. Também fica bem. Olha a São tentação. Quiches de frango, foi mesmo com as pontinhas. São as quichezinhas de frango. Cá está, reparem como ficam os filetinhos, assim, desta forma. Mãe, dá licença. As papas já estão. Sim. Podíamos então colocar um pouco de cominhos. Eu optei por não fazer, porque quero que as pessoas mantenham isto a gosto. Há pessoas que poderiam colocar aqui salsa, outros poderiam colocar coentros. Coentros aproximavam um pouco mais da açorda. Mas é assim, agora não pode saber tudo a coentros. Nós temos que distinguir um bocadinho. A sério? Claro. A sério? Não qualquer dia com mais batatas a murro. Já servem leite de creme com batatas a murro. Serve para tudo, não pode ser. Nós temos que distanciar um bocadinho as coisas. Desculpa, falar nisso. Mas os coentros estão muito na moda, as ervas aromáticas estão muito na moda. Acho muito bem que se consumam. O manjericão, exatamente. Nas massas. Não é bom, queres ver? Não, eu neste caso vou optar por não colocar nem salsa nem coentros. Vou amaciar com uma gema, com uma geminha de ovo. Vou fazer o seguinte, vou desligar quando for para acrescentar a gema para que a temperatura não seja muito alta, para que ela não talhe. E vou ter o cuidado de a colocar. A Ribeira Grande? A Ribeira Grande conheço de nome, como conheço o rabo do peixe, como conheço outras coisas. Cá nos Açores,
Vá lá, dizes que é nos Açores, já é... Já não é mau, é Porto Santo, também nos Açores. Parabéns, estão muito boas. Não, Porto Santo não é nos Açores, amigo. Mas pronto, mas está lá próximo. Está lá próximo. É o Oceano Atlântico, tem lá espaço para todos. Tem lá todo. Mas faz parte. Faz. Que é o Porto Santo? Sim. Por acaso ficou lá da Ilha da Madeira, mas se quiseres que fique só os Açores... É. Realmente a minha Temos uma conversa com o Carlos César e com o Alberto João e mudamos as coisas. Não. Bem, confusão que O que é arranjaram seu agora. é seu. Mas tinha ideia... Seu dono. Exatamente. Os filetinhos não precisam de passar muito, são exatamente como os de peixe. Não precisamos de muito tempo para que cozinhem. Ficam, porque eles também não precisam de muito tempo, porque não são muito grossos, o que quer dizer que vão ficar suculentos e vão ficar perfeitamente cozinhados. Nós podemos, entretanto, cortar e ver. A cor está perfeitamente opaca. Reparem, quando está opaco, está cozinhado. Senão não estaria. A gema já acrescentei, já está pronto. Colocámos aqui num pratinho com um pouco de imaginação. Temos aqui um arozinho, fazemos isto. Reparem como conseguimos ter aqui umas papas de frango, com bocadinhos de frango. Podemos depois, a gosto, acrescentar mais ou menos... Já não precisa, pois não? Não. Mais ou menos frango. Eu, entretanto, não coloquei muito, porque também queria aproveitar para... O Ivo, quando estávamos a falar na utilização do frango, depois ficámos com a conversa a meio. Portanto, tu compraste um frango e com ele fizeste esta receita. Tudo. Esta receita. Fizeste. Eu aproveitei a parte das sobrecoxas, então, com umas gambas, fiz um caril, com um bocadinho de molho de natas, um limão, um caril muito leve, muito ligeiro, evitando exatamente o tradicional da receita de caril, claro, a banana, francês, é passado, é coado, é muito mais aveludado, compreendo que sim. Neste caso, lá em casa, podemos fazer desta forma, podemos abreviar isto um bocadinho. Eu aqui optei por fazer também filetinhos de frango e aqui estão as asas completamente viradas ao contrário, passadas por polme, em que comemos e ficamos com osso na mão, o resto é tudo carne. As coxinhas optei por fritá-las, um frango a passarinho, porque acho que é uma das melhores maneiras de comermos as coxinhas de frango. Aqui é um revuelto de frango com espargos bravos, com a parte que eu esfiei, que me sobrou dos ossinhos ali da cauda. E com as pontinhas do peito fiz então as quiches, um pouco de natas, ovos, um bocadinho de bacon, batido com o frango, massa folhada, fiz estas mini quiches, digamos assim, de frango. O tempero aí na quiche realmente que faz com que ela seja um pouco diferente. Eu toco a noz moscada que tem um toquezinho a noz moscada e fica um bocadinho característico. Entretanto, ainda vamos fazer desta forma, porque assim que está a apresentação no livro, é com uma geminha de ovo a meio, desta forma, fica no livro, fica exatamente assim. Uau! Também para que depois as pessoas identifiquem no livro a receita. Os filetinhos de frango eu vou virar para aqui para que vejam que está suculento, está perfeitamente cozinhado, a cor está opaca, não está transparente nem nada. E aqui desenformamos um bocadinho, ele vai abrir porque está muito fresco. E ainda com um bocadinho de vinagre decoramos desta forma, assim. Poderíamos agora seguir colocar um bocadinho de salsa, coentros, manjericão, cebolinho, aquilo que quisermos, ou então começarmos a comer. O aspecto é este, uma receita muito simples, muito económica, para o novo livro da Praça da Alegria. Um instante, antes de falarmos sobre o novo livro da Praça da Alegria, temos que adiantar a receita. E a receita para estes filetos é assim. Passo a citar. Então o que é preciso, Sónia? É preciso temperar o frango com sal, pimenta e vinho branco. Depois é preciso passar os filetos por farinha, ovo e fritar. Para as papas, refogue a cebola, o alho e o louro. Junte pedaços de frango, assim deste género, caldo de aves e o pão em pedaços. Está bem. Adicione uma gema de ovo e bom apetite. Muito obrigado, Sónia. Então vá, faz favor. Ladies first. Precisamos de talheres. Sim, precisamos aqui dos nossos. Só do talher. E precisamos também de alertar os nossos telespectadores para o lançamento do segundo livro de receitas da Praça da Alegria. Nós temos uma imagem da capa do nosso livro que pedia encarecidamente para que surgisse aí nos ecrãs para mostrarmos. São nada mais, nada menos que 70 sugestões fáceis e baratas. Muito bom. Quem dá mais? Quem dá mais? Muito bom. Temos, inclusivamente, creio que é uma receita, lá está, que é a partir de 25 cêntimos. Incrível. A partir de 25 cêntimos. É possível e depois, quando tiverem a oportunidade de ver o livro, vão ver realmente uma série de receitas muito, muito económicas. E até com 25 euros, 25 cêntimos se pode fazer uma receita. Receitas, os conhecidos 50 paus, 25 cêntimos. É isso. E pode fazer uma das receitas que estamos a propor. E parabéns também aos chefes. É fácil. São fáceis, sim. É muito fácil de fazer e evitarmos realmente o arroz, a batata frita e tudo isso.